Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast no contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. E eu estou aqui com ele, Lucas Alves, que quando vai para o mar tem um caso de amor com as águas vivas. Pra quem não entendeu a piadinha aqui, rei das águas vivas. Ele tem um caso de amor, ele vai pra praia e ele é queimado pelas águas vivas. Primo do Aquaman. As águas vivas procuram os melhores lugares. Pessoal, isso aí é uma história muito longa, né, cara? Mas você sobreviveu, né? Como você Quando é trauma, o cara fica assim, ó. Sem palavras. Tá lembrando. Mas aí, amigão. Mas a gente supera, né? Sim. É um prazer também estar aqui com vocês, participando desse podcast e estar aqui para compartilhar alguns pensamentos acerca da palavra de Deus. É uma alegria. Legal. Você tá acompanhado, né? Vim bem acompanhado, né? Vim bem acompanhado hoje. Eu estou aqui com a Jane. Ela é líder dos jovens lá da igreja de São Martim. Esse conhece as ovelhas. Você conhece. Líder do Caleb. E ela está aqui para estar conosco, participando deste momento tão especial que é o estudo da palavra de Deus. Legal. Jane é bênção, viu? A Jane é. Amém. Eu vim aqui aprender com vocês, né? Agradeço. Aí é humilde, hein? Agradeço. Sabe, hein? Agradeço já o convite por estar participando nessa oportunidade de estar aqui com vocês. E aqui na presença do pastor Fabrício, né? Olha já aí. tem um tempo trabalhando junto. E é isso aí, vamos aprender, vamos iniciar nossa lição aqui. Maravilha, Jane. Que bom estar com você aqui, tá? Você tem feito um trabalho lindo lá, muito dedicada. Uma líder, uma inspiração pra gente no Ministério Jovem, viu? Amém. Tá com a amém. boca seca. Estamos em casa aí, Jane. Mas muito legal. Uma bênção, viu? Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por sua dedicação no Ministério Jovem, tá bom? Vamos. E estamos aqui com ele, né, gente? Ele é influencer, youtuber. Isso É uma referência aqui no Ministério. Cara, é uma referência no Ministério. Fala a verdade, Lucas. A gente que é ser humano normal assim, né? Olha cara? pra ele Não assim, né? Uma Tipo, será que um dia eu vou. É difícil, né? Mas vamos continuar tentando, né? Fazer o quê, né? Estamos com ele aqui, ele tem dedicado bastante tempo aí a esse ministério nas redes sociais, levando a sério esse negócio que ele falou pra Pedro, né? Se tornaria pescadores, usa bastante as redes sociais. E já dizem por aí, nas horas vagas, ele consegue ser pastor também, viu, Lucas? Quando é possível, ele faz uma visita isso, pastoral. Adriano Cecílio! Rapaz, pra quem Lava tem uma louça amigos como como ninguém, esses, né? Pra que inimigos, né? Muito bem, gente. Sejam bem-vindos a todos aí ao nosso podcast. Esse podcast tem a intenção de ajudar você, líder jovem, a entender um pouco mais a lição e de uma forma descontraída estamos tentando aqui te dar mais insights para você poder... Gostou da palavra? Insights? Gostei. Nossa, tá inspirado, tô inspirado, hein? Para te ajudar a conduzir os jovens, né? Compartilhe então este vídeo, compartilhe o podcast, ensine as pessoas a ouvirem podcast, tá bom? Toda 9 da manhã, no início da lição da semana, tá lá disponível. Em áudio, 2 horas, o videocast. Ok, show de bola. E se inscreva então no nosso canal aqui no YouTube, /Paulista Leste, e também siga a gente lá no Instagram, ja.paulistaleste, ok? Muito bem, vamos começar então com uma oração e eu gostaria de pedir que a Jane, por favor, peça a bênção do Senhor para a gente começar nosso estudo. Oremos. Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre a sua palavra. Amém. Que o Senhor venha a ser luz nas nossas mentes, para que possamos ser luz a outras pessoas também. Amém. O Senhor venha estar presente em todos os momentos aqui. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, para iniciar aqui, eu gostaria de ler o nosso texto que está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, diz o seguinte: certo dia... Olha lá. Essa versão nova aqui é complicada, viu? Vamos lá, capítulo 1, agora sim, verso 26. Diz assim, ó. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem,
ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as águas vivas, né? Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Muito bem, nós vemos aqui Deus criando o homem e a mulher. Interessante, o gênero humano, homem e mulher. Então podemos dizer que Deus criou como posso dizer? Eu tenho que tomar cuidado aqui para não ofender e também para não falar bobeira, claro, né? Mas Deus criou o homem e o homem é composto ali, temos a mulher e tem o homem. E quando eles estão juntos, eles conseguem plenamente refletir a imagem de Deus, né? A nossa tirinha aqui da lição, ela tem um exemplo muito claro, né? Temos aqui uma tomada, né? Não sei se é assim que a tomada macho, né? Pino, macho, né? Chamamos de macho, né? Por que será a tomada macho? E temos a fêmea, né? Ok? E quando elas estão conectadas, o que acontece? Luz. Já luz. Olha, é simples, né? O desenho aqui nos explica. Mas estamos vivendo em situações onde as pessoas querem fazer o que chamamos aí, né? O que MacGyver fazia em muitos tempos atrás, umas gambiarras, né? Dizem que o MacGyver é brasileiro, mas morou muito tempo nos Estados Unidos, né? Porque é o rei das gambiarras, né? Nós aprendemos a fazer gambiarra com o MacGyver, né? Não sei se alguém soube da referência MacGyver, né? Soube, todo mundo tem aqui, né? Sim. Conhece MacGyver, né? Como é que o cara faz uma bomba com um grampo de cabelo. Tá vendo aí, ó? Aí sabe. Aí sabe entregar a idade. Eu não vou fazer cálculo não, hein, Jane? Fiquei mais tranquilo, então. Muito bem. Então, vamos então partir para essa questão, definir os termos, né? Deus cria o homem e cria a mulher, né? Por que Deus fez assim? Por que Deus não fez só o homem? Ou Deus não só fez a mulher? Porque ele quis fazer um gênero humano dividido em duas espécies, pode dizer assim, o masculino e o feminino. E por que não fez uma terceira via? O que vocês acham sobre isso? O que a lição apontou para vocês? Joga aí. Vamos jogar pra Jane, começar para alguém experiente, que entende. Queima a roupa. Vamos, uma voz feminina, veludada aqui no programa, né? Vamos lá. O que você acha, Jane? Muito obrigada. Bom, assim, da questão da tirinha e da questão do texto, né? Sim. Já em Gênesis, eu já vim da parte da criação, que fala assim que Deus criou, e na criação da humanidade, ele olhou e viu que tudo era muito bom, e todas as outras criações era bom. Então, assim, Deus, ele simplesmente, ele fez tudo de acordo, porque assim, a união, homem e mulher... Sim, era um reflexo da Trindade. Um reflexo da Trindade. Que também viveu em três em comunidade. Então, e o homem, a mulher e Deus. Então, assim, não deixa de ser a Trindade. Sim. Então tem que ter homem... Isso, eu vejo assim, que, pegando aqui o que você está falando... De unidade. Unidade. Deus não criou apenas um ser único, né? Mas aí ele cria um outro. Sozinho. Como nós falamos na lição passada. Totalmente diferentes. Isso, diferentes. E aí quando eles estão unidos em propósitos, eles realmente ampliam, né, o reflexo de quem é Deus. Não é isso, Luquinha? Quando nós vamos para a Bíblia... Nós encontramos ali no momento da criação o homem se sentindo sozinho. E ele olha para a criação e ele encontra ali... Os outros pares, os né? pares, os outros animais. mas acaba não encontrando o seu par. E agora então, ali no sexto dia, Deus, depois de dar um sono bem pesado, né, a gente poderia dizer assim, para Adão, ele tira da costela Eva, e é nesse contexto aí que a mulher... ela surge na criação. E por que da costela, Luquinha? Não podia ser do dedão, do nariz, do meu poderia ter tirado até mais. Por que da costela, cara? É uma coisa interessante, né? Muitos vão dizer que o ato de Deus extrair a mulher ali, tirar da costela, fazer daquele material, a matéria-prima, né? Traz uma ideia de estar lado a lado, de ser uma pessoa amada, protegida, né? E de estar andando ali de maneira igual, né? Igualitária.
A gente hoje vive em um contexto onde há muita discussão, né? Quem que é o mais importante? O homem, uma mulher? Sim. E eu acho bonito um pensamento de um autor que diz que a mulher é a coroa da criação. É como Deus termina a criação. O homem é o rascunho, né? A gente pode pensar assim, né? É verdade, né? E teve uma aula sobre hebraico só sobre isso aqui, viu, rapaz? Nós tivemos com o pastor Nelson aí, pastor Raí, que nos ajudaram a entender que as palavrinhas no hebraico nos ajudam a entender melhor, né, o contexto. De forma rústica, a mulher foi criada quase que modelada. Aquela palavrinha famosa, né? Auxiliadora, idônea. A palavra ezer no hebraico é a palavra neged. Meu irmão. Tá vendo Rapaz, aí? Então, são essas palavras que nós entendemos. E aqui, então, a gente já entende a origem da família, a origem do gênero, né? Um assunto tão discutido no nosso tempo. O homem e a mulher. Então, assim, Deus fez o homem com suas funções, né? Seus papéis, Seus papéis. E fez a mulher para os seus papéis. Só que os papéis, eles não devem estar sobrepostos, pelo contrário, eles devem juntos... Em união, né, Jane? Se complementarem. Né? Até o texto que você leu no começo, a gente percebe a dinâmica do texto, façamos homem a nossa imagem, não sei o que e tal, domine sobre os peixes do céu, não sei o que. Você percebe que é uma ordem a princípio no singular para ele. Quando Deus faz Eva, essa mesma ordem é dada agora para os dois, dominem. Subjuguem. Interessante, né? Essa não era esse papel de liderança, né, de superior, de coordenar, não era uma coisa limitada ao homem. Sim. Mas para ambos, para os dois. Essa ordem, essa prerrogativa, essa atribuição de liderar, de representar, de subjugar no sentido de cuidar do jardim dos animais e tudo mais, é uma ordem dada para os dois. E então, agora eu quero pegar um engancho aqui, pedir para ajuda da Jane nos ajudar aqui. Eu senti nos seus olhos, quando eu falei aqui, veio uma ideia na mente. Não veio uma ideia. Eu estou em águas vivas. Águas vivas aqui. É que eu e o pastor Fabrício já estamos criando ligações aqui, né? Pensamentos. Olha lá. Você vê, né? Olha só, você estava falando sobre isso, que foi dado para nós, né? Autoridade para cuidar, né? De ambos, né? Ambos foi dado a autoridade para cuidar. Nós estamos vendo uma sociedade em que os papéis têm sido invertidos. Né, de alguma forma indo contra uma tradição, né, milenar, né, de que o homem é o provedor, o homem é aquele que vai à caça, o homem que trabalha, o homem que traz o dinheiro, e a mulher é aquela que fica em casa, é aquela que cuida disso, é aquela que lava, aquela que vai, entendeu? Então, esse papel tradicional, e existem muitos movimentos, a gente vai falar um pouquinho, que estão se levantando contra isso, né, Jane? Estão se levantando contra isso. Mas pelo que você falou, eu também compreendo dessa maneira, porque veja, eu não vejo nenhum problema, né? Se eu tiver eu com minha esposa e na circunstância da nossa vida eu não tiver trabalho e é minha esposa que vai ter que sair para ir atrás do trabalho, né? E eu ficar em casa cuidando, né? E até esses brincar aí lavando a louça, eu lavo a louça, eu cuido da casa, eu também ajudo, né? Mas de uma maneira propaganda, né, pastor? Mas para vocês entenderem de que não tem nada de imoral ou vai rebaixar o homem, submeter a esse tipo de coisa, né? A mesma coisa a questão da mulher, a mulher submeter a um homem que cuida, que zela, que traz, não tem nenhum problema, cada um tem seus papéis. Eu sempre digo assim que eu creio na igualdade dos gêneros ali, mas eu não creio no igualitarismo, ou seja, existem funções que o homem exerce de uma maneira assim excelente. E a mulher pode também. Mas a mulher não tem aquele jeitinho, né? O homem exerce melhor. E tem funções que a mulher faz de uma maneira excelente. E o homem pode até fazer, mas não fica tão perfeito, né? E não tem nada de moral e tem coisas que o homem pode e tem coisas que a mulher não pode. Então, tem coisas que a mulher consegue fazer por sua própria natureza, falou até sobre isso na lição anterior, e o homem não. Eu tô aqui pensando já de cara, imagina, cara, o ato de você gerar a vida, dar vida a um outro ser, aquele instinto maternal que parece que fez um curso antes, né? A Aline teve primeiro o Fabricinho, a gente só tem um filho, mas parece que já foi mãe a vida inteira, negócio incrível, parece que brincar com as bonequinhas deu certo, mas é incrível, né? Dar de mamar
O homem também tem um seio e tal, mas não vai ter leite. Os hormônios não existem para isso, não vai produzir. É um negócio, né? Não adianta, até porque a outra ordem que é dada aqui ao casal, depois que ele é feito, é multipliquem. É uma coisa que é óbvio, né? A Bíblia tem uma posição clara sobre a questão do gênero humano, dessas diferenças, né? Macho, fêmea, homem, mulher, gênero masculino, gênero feminino. Há uma certa dificuldade hoje em relação, a gente vai tocar mais nesse assunto, mas Deus criou dessa forma. E essa é uma prerrogativa para que haja multiplicação. Sim. Mas essas diferenças que são peculiares, né, do ambiente conjugal, elas não são um recurso para que a gente fique diminuindo ou exaltando, seja quem quer que seja. Geralmente o homem e a mulher, né? Fica menos, ganha menos. É um monte de coisa que envolve essa questão toda cultural, tradicional, social, tudo. Que em muitos aspectos é muito ruim. Até vi, meu celular não está aqui neles, que a tradição, o tradicionalismo, ele é especialista em ficar conversando com quem já morreu. E é engraçado, né? Tem muita coisa da tradição que não é boa. E tem muita coisa que nós temos que romper, quebrar paradigmas, mas a Bíblia, desde o começo, ela não coloca essa distinção. Dominem, liderem, multiplicam. Ou seja, é vocês dois juntos cuidando daquilo que eu dei para vocês. Eu acho que o mais interessante aí é a lente, né, que está por detrás da nossa visão, como a gente enxerga as coisas. Então a gente olha às vezes para o papel feminino e talvez não dê tanto valor porque talvez a sociedade enxergue assim. Assim como também a figura masculina. Mas ontologicamente, isso quer dizer o quê? O ser é igual, né? Por isso que Deus tirou da costela, né? A gente acabou de mencionar essa questão. Mas a gente entende que existem muitas diferenças, e elas são especiais, eu até diria assim. A ideia de Deus criar uma mulher é porque o homem sozinho não era completo. Sim, sim. Então a mulher traz esse sentimento de algo completo, né? E eu entendo aí também, falando deste assunto, sobre as diferenças, elas são importantes, né? Em todos os relacionamentos, mas principalmente no casamento, no relacionamento entre homem e uma mulher. Então, essas diferenças tornam o relacionamento muito especial. Então, este é um ponto. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, biblicamente não existe uma terceira via, né? Na política estão tentando achar uma terceira via aí, né? Uma quarta, uma quinta, enfim, uma pluralidade, né? A democracia é nesse sentido, mas quando fala sobre procriação, família, casamento, a Bíblia não fala de uma terceira via. É homem com mulher. A tomada fêmea com a tomada macho. Agora eu queria jogar para vocês assim, o que vocês acham, né? Quando a sociedade adere a outras visões, quais são as consequências? O que vocês acham? E aí, Jane, quer falar? Eu falo. Olha, eu penso assim, sofrimento. Sofrimento. E a gente poderia colocar aí vários outros pontos, né? Mas quando a gente foge do padrão bíblico, do padrão descrito aqui em Gênesis, a gente percebe uma confusão nesta área, né? Hoje nós temos aí diversas escolhas sexuais, de gênero, que talvez tenha trazido às pessoas esse sentimento de falta de pertencimento, de identidade, crise de identidade. Então eu entendo que quando a gente não segue o padrão descrito na Bíblia, a gente começa então a enfrentar as consequências do pecado. E por mais que a gente pense que não, todo pecado gera sofrimento, gera o distanciamento de Deus. Então, é um padrão que a gente solta assim, parece uma coisa rígida e inventada, né? Mas ao mesmo tempo, o nosso padrão é um padrão biológico, né? Os sexos biológicos, né? Quando você estuda, né? Até eu vi uma entrevista um tempo atrás aí sobre alguém que estava tentando, né, de certa forma, colocar no lixo tudo aquilo que a ciência já descobriu, que a biologia já descobriu, X, Y, não sei o que, cromossomo, vai gerar uma vida, tem que ter os dois, não pode ser um só, não pode ser um com homem, mulher com mulher, para ter tem que ter os dois. Mistura e faz esse milagre da vida. Mas o gênero, desde o ponto de vista biológico, né, do sexo biológico, você falou da terceira via, né? Não vai ter essa terceira via. Não é possível, né? Para gerar um gênero masculino ou feminino, quando é gerado, né, após a relação sexual, é essa consequência. Esse nível biológico ele não vai mudar. É quase que, até a lição tocou essa questão binária, né? Ela vai ser sempre assim, vai gerar só essas duas possibilidades. A gente sabe que há, né,
por toda essa questão genética que houve, né? Tem até a pesquisa dos Estados Unidos que diz entre 1% e 2%, geralmente acontece do hermafrodita e tal, aquela coisa toda. Que são exceções, né? Exceções, bem pequenas, mas que podem ser tratadas de uma forma peculiar ali e tal, né? Mas essas são basicamente, mas continua no bloco do sexo biológico, né? Do gênero biológico, só vai sair, mesmo que seja numa pessoa só, masculino e feminino, macho e fêmea, os dois órgãos. Mas essa questão envolvendo os papéis do gênero, que hoje, de fato, como foi bem tocado aqui, a gente percebe que há, de certa forma, hoje um apelo muito grande, né? Temos países aí que tiveram, né, na própria ambiente de educação, né, de ensinar na própria escola essa questão da escolha da opção sexual. Eu sou um garoto, mas se eu me enxergar como uma menina, eu quero ser uma menina. A questão dos banheiros, né? Um banheiro não pode ter placa de homem e mulher, tem que ser os dois. E isso tem gerado em alguns países muito constrangimento. Pais que, por terem sua posição, alguns deles com a visão ou com uma visão bíblica, não querem enviar seus filhos, não querem que eles participem de tais atividades que descaracterizam na visão deles, desse sexo biológico, macho e fêmea. A tendência natural é gerar bastante confusão. Essa parte educacional que é dada e obrigatoriamente é dos pais, a escola só complementa, a gente percebe que isso gera um desgaste, gera geralmente uma confusão muito grande na própria criança. Gera essa confusão toda, até a partir de que idade ela pode decidir. Porque hoje há muitas cirurgias envolvendo mudança de sexo, né? No caso, o próprio órgão genital. Então, de fato, as consequências dessa dificuldade de entender biologicamente como a vida funciona, como Deus estabeleceu desde o começo, macho e fêmea, isso gera geralmente, até no próprio meio, a gente tem acompanhado essas pesquisas, né, de pessoas que optam por essa escolha de gênero, como eu vou viver a minha sexualidade, especialmente em referência ao homossexualismo, há uma angústia muito grande. Não, é uma vida de sofrimento mesmo. Em outras palavras, o fato de não sentir aceito, o famoso sair do armário, aquela coisa que envolve família. E por mais popular que esteja, né, essas ditas minorias, né, que o pessoal fica divulgando tanto, hoje há um índice muito grande de suicídio. É uma coisa assustadora, é um negócio desafiador. Suicídio, depressão, é muito difícil. Problema de relacionamento, por exemplo. Assim, nós somos pastores aqui, né? Mas a gente com certeza já acompanhou algum quadro, algo parecido. Eu já tive conversa com pessoas assim, que escolheram partir uma sexualidade diferente daquilo que é o padrão bíblico, né? E eu percebo assim, biológico, é uma troca constante de parceiros, nunca está satisfeito, não se identifica. Então eu vejo assim, existe realmente um problema, né? Mas e as pessoas acabam fazendo desse problema, para resolver esse problema, acabam seguindo o coração. Jeremias diz que o coração nosso é corrupto, desesperadamente pecador, né? Então as soluções humanas para poder consertar esse tipo de sentimento, de falta, são caminhos lamacentos, posso dizer assim, né? São pessoas que realmente vivem sofrendo. Tem algum ou outro que é feliz? É difícil medir, né? Você é feliz com isso? Essa discussão é ampla. E é muito subjetiva, né? Mas o que a gente quer tocar aqui é o seguinte. E não é nem nosso mérito, né? Se definir se a pessoa se realiza ou não. A questão não é essa. A questão é que há nitidamente um afloramento muito grande, seja midiático, o que for, para promocionar, para fortalecer essa ideia de que eu posso escolher a terceira, quarta, quinta via e não vai dar nada, e não é bem assim. Então, definir realmente os termos claros, né, que a própria Bíblia, desde o começo, a palavra de Deus e a ciência, a biologia apresenta para nós, não tem gene gay. Não tem como alguém prova, não tem como provar isso. Eu vi várias palestras genetistas sobre isso. E duro também a gente querer dar uma resposta pronta, né? Outro dia veio um rapaz falar assim: pastor, mas peraí, a pessoa nasce gay ou ela escolhe, né? Aí eu falei assim: eu não vou falar nem que sim nem que não. Sabe por quê? Porque primeiro a gente tem que olhar o lado biológico. Como que a pessoa se define biologicamente? Tem o negocinho ali? Tem o pequenininho ali, o negocinho? Tem. Então, biologicamente, é homem. Então, assim, ele não escolheu, ele nasceu já com aquilo. Ok. Mas ele também
ele pode ter nascido, né? Porque todos nós temos a natureza pecaminosa, a gente tem tendência em fazer o que não presta. Tem uns que tem tendência a usar droga, tem tendência em mentir, tem gente que tem tendência para tudo. E tem pessoas que nascem com a natureza pecaminosa, como todo mundo, só que aí tem mais uma tendência para ser atraída para o sexo não oposto, o mesmo sexo, né? Então aí ele tem que fazer uma escolha. Não, eu nasci biologicamente assim e pela graça de Deus vou lutar para me manter assim, né? A mesma coisa um ladrão, ele nasce, mas tem vontade de roubar. Mas peraí, eu não nasci no ladrão. Eu pelo Espírito agora eu vou lutar para... Então assim, são pecados, todos são pecados e a gente fica de uma forma classificando. E tem o heterossexual que também é um safado sem vergonha, é pecador do mesmo jeito, né? Mas culturalmente aí não dá nada. Não dá nada. Uma vez eu estava ouvindo um pastor responder essa pergunta: será que alguém pode nascer gay ou não, tal? E aí então ele respondeu assim: até pode nascer com a tendência, né? Mas todos são convidados a nascer de novo. Olha só que legal. Todos são convidados a receber essa transformação e nós acreditamos nisso, né? Por mais que a pessoa tenha nascido com essa tendência, nós entendemos que para isso existe um novo nascimento. E não é fácil em nenhum dos casos, né? Qualquer pecado aí, qualquer tendência pecaminosa, a gente sabe que é uma luta difícil, nem né? o hétero, nem o homossexual, nenhum dos Todos são luta. E, Jane, aproveitando o embalo aqui, Jane, a lição fala sobre feminilidade. Falei certinho? Falou certo. Acertei a palavra. Acertou. Então, querida, você que é uma feminina, né? Enfim, você consegue ver em Deus um Deus que reflete também a feminilidade? Sim. Eu até estava conversando com uma pessoa que falou assim que vê em Deus, todo mundo fala Deus como o pai. Sim. Mas na família dele, a mãe se destaca. E ele falou assim, eu encaro Deus como uma mãe pelo cuidado, pelo amor, pela grandiosidade do carinho que Deus tem por mim, né? Então, assim, Deus tem muitas características femininas, né? Sim. E aqui, no texto aqui da lição mesmo, fala assim que... Aqui, grifado, uma das passagens mais claras sobre a feminilidade ideal é encontrada em Provérbios 31. Nesse texto são destacadas as virtudes tradicionais de beleza, diligência e sabedoria. Um exame mais aprofundado da passagem mostra que a mulher é empreendedora, incorporando as seguintes características: diligência, sacrifício, percepção, inteligência, iniciativa, inovação e coragem. E tem muitos textos que mostram muito do caráter de Deus na feminilidade. Eu costumo dizer assim, quando Deus se revelou ao homem, ele se revelou num contexto até machista, né? A Bíblia não é machista, mas ela foi escrita num contexto machista, né? Olhando de hoje para trás, né? Então Deus se revela numa figura que era o centro, o pilar da família, que era o homem. Mas, gente, cá entre nós, hoje, o século XXI, principalmente no Brasil, as mulheres estão à frente da família, né? Existem muitas famílias que o homem caiu fora, ficou a mãe cuidando dos filhos, lutando, trabalhando, chegando em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Dupla, tripla. É fantástico. Então, e fora o carinho, gente, o carinho. Eu tenho meu pai e tenho minha mãe, louvado seja Deus que ainda estão vivos, né? Meu pai pisou muito na bola. Você está assistindo aqui, eu já falei isso para ele, mas amo ele de coração e tá tudo certo, passado é passado. Mas para mim, eu tive dificuldade quando li a Bíblia, Jane, de falar que Deus é um pai. Eu falei, peraí, Deus é pai, e a referência que eu tenho é meu pai que pisou na bola, então meu pai, o meu Deus é... Agora se a Bíblia falasse assim, Deus é uma mãe, aí opa, agora eu sei que mamãe pegava no colo, mamãe dava dinheiro para comprar doce. Entendeu? Então assim, eu creio, se Deus fosse se revelar hoje no século XXI, ele viria como uma mãe. Não sei, terceira via não viria. Ou é uma mulher. Mas aí, Lucas, o que você acha nessa questão da feminilidade aí? Esta visão, né, patriarcal da Bíblia, a gente já está acostumada, né? Mas existem textos na Bíblia, de maneira muito clara, Deus se apresentando como uma mãe. Uma mãe. Se apropriando, né, desses... É um Deus que consola, um Deus que ama, um Deus que se importa. Não abandona, né? Seu filho. Que não abandona os seus filhos. Então a gente percebe, assim, o valor que ele dá, embora alguns vão questionar essa questão, se a Bíblia fala sobre este tema. Sim, a Bíblia fala, e a Bíblia é rica em detalhes, a tal ponto de mencionar o valor que ele dá para a mãe, para a mulher. E citando aí Provérbios 31, né, alguns vão dizer que existem até mais de 27 características femininas, né, falando sobre a mulher virtuosa ou a mulher
a mulher sábia. Então, um ponto que eu acho interessante aqui é que eu não preciso recorrer à filosofia, à ideologia, para falar sobre o valor da mulher. Sim. Se eu for à Bíblia, eu entendo que a mulher tem valor. A mulher tem valor desde a criação. Como eu disse para você, a última coisa que Deus fez antes de descansar no 7º dia foi a mulher. Entende? E como coroa, você mencionou. Como a coroa da criação, né? A coisa mais importante da criação. Portanto, eu tenho esses três pensamentos aí sobre a mulher. A mulher é criada por Deus, a mulher está como um ser igual ao homem, em nenhum momento ela está como inferior ou subjugada ao homem. E um outro ponto que eu destaco aqui é que ela foi criada para ser um auxílio na vida do homem, assim como Deus nos auxilia. Assim como Deus está conosco. É por esta razão que faz todo sentido a gente entender que Deus é tanto pai quanto mãe. E puxando esse gancho agora, eu queria, pastor Fabrício, conhecedor do universo feminino, né? Diga na Bíblia você consegue ver alguns extremos femininos? É possível encontrar algo parecido? Mulheres empoderadas? Sim, a gente vê, né? Tem exemplos bem desafiadores, né? Jezabel, a gente encontra... Num negativo, em um positivo. De positivo, cara, tem Ana, que eu acho que é uma mulher fantástica, uma mulher de oração, dependência de Deus, uma pessoa de palavra, né, quando faz um voto com Deus. A gente tem a vê abelha, mulheres corajosas. a Débora. Débora de juízo, mas a esposa de Moisés mesmo, né? Vai lá, tem que circuncidar o filho. Ai, não, vai cortar, vai doer, não sei o que. Ele não quis fazer, isso gerou quase a morte dele. Você viu ali, uma mulher corajosa, foi lá, levou, fez a circuncisão dos meninos, que era uma orientação de Deus, né? Ela era midianita e tal. Mas foi lá. E corajosa, né? A se Virgem fosse Maria, aqui, minha avó, a mãe de Jesus, né? A mulher mais agraciada do mundo e submissa à vontade de Deus, né? Mesmo diante daquela situação sobrenatural, um anjo ali, ela sabia tudo que poderia pagar o preço, podia ser apedrejada. Sim, a vergonha para falar para José que foi um anjo. É muito desafiador, né? Mas você vê que Deus não diminui em nenhum momento essa questão da feminilidade. A Bíblia apresenta isso como uma coisa muito forte. É muito ao contrário. Você vê o movimento feminista hoje, até há muitas vozes, né, jovens, inclusive, nas redes sociais, pedindo uma posição da igreja, aquela coisa toda, institucional, sobre o que a Bíblia pensa sobre isso. A Bíblia diz o que é que ela pensa desde o começo. Desde quando Deus cria a mulher, ele já coloca ela como pé de igualdade, para dominar, para liderar, para estar ali à frente, com papéis extremamente necessários, sim. E um homem sem consciência deveria saber disso, né? Mas a gente vê isso claramente, Deus e a Bíblia fazendo questão, não só como uma coisa a ser complementada na vida do homem, mas o próprio Deus usando como exemplo prático, apresentando os seus atributos na vida das mulheres, das muitas mulheres, né? Uma das mulheres mais fortes que eu conheci até hoje foi minha avó. Minha avó era uma mulher muito forte, uma liderança muito forte, muito presente, praticamente criou eu e meus irmãos todos. Minha mãe trabalhava muito, ela cuidava da gente. Perdi minha avó, tinha uns 2 anos de idade, tenho poucas referências dela, mas referência de trabalho, tinha uns 2 braços quebrados, tanto carregar água, na época não tinha, né? Água encanada, uma mulher muito forte, sempre muito decidida, uma voz marcante. Era uma mulher que realmente, uma matriarca. Então, dizer, sexo frágil, a gente usa muito essa expressão, né? Sexo frágil e tal. E não tem nada de frágil não, viu? Nada, não tem, frágil sou eu. Sou eu frágil. Casado sabe. Queria ver, é muito incrível essa capacidade que elas têm de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, parece que são incansáveis. E pra mim, eu tiro o chapéu, desculpa, tá? Mas tiro o chapéu quando eu vi meu filho nascendo, aí acabou. Mulher Rapaz, tá aqui e a gente tá aqui. Eu tava lá, claro que ela tava anestesiada, né? Mas eu tava ali junto com ela, né? Aí eu vi abrindo a barriga, meu Deus, eu que desmaiei. E ela ali firme, forte, mas enfim, às vezes eu tô com uma gripinha, ai, tô mal. E a mulher com gripe, com isso, vai trabalhar, vai. Cheia de pontos. Então assim, isso é uma falácia tremenda, né? Mas vamos partir agora pra masculinidade. Agora, questão de macho, né? Quem entende muito do assunto de macho, né? É o pastor Lucas aqui que tá com a gente. Pastorzão, a Bíblia também mostra, né? O valor do homem, né? Existem coisas boas, né? Que Deus se apresenta como um homem, né? Então, cita para nós coisas positivas aí de Deus se apresentando como um homem. Na Bíblia. Na Bíblia, nós vamos perceber que Moisés cita Deus como pai. Nós temos, quando Deus faz uma aliança ali com Davi, ele se apresenta como pai.
O próprio Cristo, né, vai se relacionar com Deus dizendo que ele de fato é o nosso Pai. O que me chama a atenção aqui ao falar sobre a questão do homem é que alguns vão comparar esse conceito com o conceito atual, né? Para algumas pessoas, ser homem é ser alguém estúpido, Sim. alguém que fala o que pensa, uma pessoa grosseira, um ditador, né? Um dominador. Opressor. E não é isso que a Bíblia destaca sobre a pessoa de Deus, né? Se Deus é o nosso Pai, como Deus age na Bíblia? Ele respeita as nossas decisões e talvez o exemplo mais bonito quando a gente olha para Deus sendo apresentado como Pai é o que nós encontramos em Lucas capítulo 15, né? Lá quando o filho decide sair da casa da sua casa e gasta tudo que tem, a maneira como Deus é apresentado ali é como um pai que respeita, que nos ama, que quer se relacionar conosco. Que perdoa, Interessante que os aspectos positivos da masculinidade, Deus se apresenta, se apodera. Mas os aspectos negativos que nós temos na Bíblia de masculinidade é do pecador. Não é de Deus. Não é de Deus. Né? São os homens aí que pegaram outras mulheres, que eram cruéis, tratavam as mulheres como produto. Sacrificavam seus filhos, queimavam. Isso, então, Deus não se apodera disso, porque realmente ele rejeita isso. Então tem pessoas que quando leem a Bíblia e não entendem o contexto, né? E isso que eu acho bonito. A Bíblia não esconde seus erros. Como eu falei, a Bíblia não é machista, mas ela foi escrita num contexto de machismo, né? E eu falo que, eu tô falando de machismo porque eu tenho me policiado muito com isso, né? Porque a gente tem que, está na nossa cultura certas coisas, né? Outro dia eu estava refletindo sobre, quando eu era moleque, né? Aí eu lembro de estar brincando, fazendo uma coisa lá tal. Aí eu sempre fui chorão, né? E aí um dia meu irmão lá brincou comigo, brigou, não sei o que, eu chorei. Aí meu pai falou assim: que foi, moleque? Que é isso? Parece marica. Seja macho, né? Fica chorando coisinha de mulherzinha. E a gente cresce que coisinhas bobas são coisinhas de mulher, são coisas frágeis, né? E aí, hoje eu fiquei pensando... Chorar é coisa de mulher. Chorar. Igual eu choro. Seja macho, seja duro. E isso me trouxe alguns traumas, né? Então, assim, eu vejo que a gente... o sexo frágil, como a gente não falou aqui, não existe esse negócio de sexo frágil, né? A mulher é tão forte quanto o homem. E às vezes até mais do que o homem, como nós falamos, né? Então existe dentro da nossa tradição cultural esse certo machismo, e que quando a gente vai na Bíblia, a gente só leva tapa. Foi que é isso, né? Interessante, a Bíblia fala assim: a mulher tem que submeter ao homem, né? Aí eu tô vendo aí, ó, o homem tem que ser o cabeça, é o que manda, é o que não sei. Mas gente, diz assim que ele fala um monte de coisa que a mulher tem que fazer, mas o homem fala assim: e maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Ponto. Ou seja, a casa caiu. Aí a casa caiu. Parece assim que aumentou mais a responsabilidade. Porque, veja, Cristo ele deu a vida. Então, a mulher que vê o homem que dá a sua vida por ela, ela submete. Tô certo, Jane? O que você acha? É exatamente isso. Porque, assim, igual a gente comparou com os filhos também. Se a gente trata os filhos e não trata com amor, a gente educa ali na base da agressão, eles vão atender por medo. E não tem não é assim que a gente quer lidar. E na base da conversa a gente recebe o dobro e com gratidão. Depois o aprendizado é maior. Até conversando com a minha filha esses dias, ela falou assim: mãe, não precisa me bater porque seu sermão às vezes dói até mais. Olha. E assim, uma coisa que ela leva para muito mais tempo, porque às vezes a chinelada vai resolver ali no momento e depois ela vai repetir. Então, assim, Deus, ele trata a gente dessa forma. Às vezes machuca, às vezes dói, às vezes é uma coisa difícil, né, que a gente tem que lidar. Mas são regras que ele impôs e não tem como a gente mudar isso, porque é pro nosso bem lá na frente. Ele conhece. E a Bíblia até quer dizer que se ele não disciplinasse, não seria pai, né? Não seria pai. Pai que disciplina, né? Isso, que cuida, porque ama, né? Senão não faria, né? Mas é interessante, Deus pega essas diferenças que existem, são nítidas no ambiente conjugal, do homem e da mulher, do masculino e do feminino, e Deus valoriza isso. Acho que um ponto importante da lição é o fato de Deus saber: eu criei seres diferentes, continuam sendo diferentes, continuam tendo a sua individualidade, e Deus vê beleza nisso. Acho que nossa maior dificuldade é, às vezes, achar que o diferente é ruim. Se estão no mesmo pensamento, na mesma base,
vai fazer esforço dos dois lados. Sim. Para manter aquilo ali, Sim. né? Então vai ceder de um lado, outro cede do outro, igual ele falou assim que às vezes o pai cuida do filho, troca uma fralda, Sim. isso é ajudar, né? O homem não pode sair para trabalhar, a mulher vai lá e mantém. Sim. Então, assim, tudo isso é demonstração de amor. Às vezes uma palavra, um chocolate que você sabe que a pessoa gosta, tudo isso é demonstração de afeto. E quando tem uma coisa difícil, tá ali todo mundo junto, passando junto. Então, com amor, né? Quando tem o amor de ambos os lados, tudo fica mais fácil, né? Mais tranquilo. Sim. E Deus valoriza isso. Deus se apropria e valoriza isso. Isso é fantástico. Muito bem, vamos seguir aqui agora, falar para o nosso momento hipertexto. Peguem as suas bíblias aí nas mãos aí. Quero pedir então para o pastor Fabrício, Isaías 66, verso 13. Eu não quero o pastor das algas. Água. O pastor marítimo aqui, ó, o Aquaman. Aquaman. O Aquaman Rei das águas vivas. Isso, velho. Que Esse podia participar do Procurando Nemo, né? Lembrei das águas. Procurar depois o pessoal aí, pessoal depois eu do conto a Parque história. Paulistano, vai contar o testemunho depois depois. eu conto a história. Efésios 5, Luquinha. Efésios 5, 22 ao 28. E a Jane vai ficar com Mateus 6, do 31 ao 33. Você que está nos assistindo aí, se quiser colocar a sua palavrinha aí que você acha aí que se encaixa na nossa rede semântica, que é a palavrinha sexos, né? Então vamos lá, pastor Fabrício, leia para nós e diga a sua palavra para a gente encaminhar aqui para o final. 66, 13, é isso? Isso. Assim como a mãe, é isso mesmo? Uhum. Assim como a mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Olha, a mãe, então é uma figura feminina aí, né? E que palavrinha você colocaria para complementar a rede Eu acho semântica? que a palavra que vem à minha mente assim de cara é proteção, né? Proteção. Essa característica que existe na mãe, né? Nesse aspecto feminino, né? Jesus faz até uso disso também no reino animal, mas também do aspecto feminino, as galinhas e tal, etc. Que cuida com o pintinho. Jesus usou esse exemplo, né? Mas o aspecto proteção, sacrifício é uma coisa que muito marcante. Quando eu penso em mulher, penso em minha esposa, penso na minha mãe, penso na minha avó, é uma coisa que ressalta muito, né? Além da questão do consolo, né? Eu destacaria a questão da proteção. Show de bola. Luquinha, lê para nós então, Efésios. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Até o 28? Pode ser até aí mesmo. Acho que até aí é a essência, né? Sim. Eu entendo o seguinte aqui, o contexto do capítulo 5 é submissão. Submissão a Deus, submissão no relacionamento entre homem e mulher, entre filho e pai, entre empregado e empregador. Este é o contexto aqui. A beleza de entendermos a questão da submissão é entender que todos devem ser submissos a Deus. E quando nós somos submissos a Deus, aí sim eu entendo a importância de muitas vezes o marido ceder para que a esposa esteja feliz, e muitas vezes ela vai ceder para que você, o homem, esteja feliz. Assim também o pai tem que ceder para que o filho, em algum momento, tenha a sua felicidade. Assim também como o filho vai ter que aprender a ceder. Então a palavra que eu destaco aqui seria respeito, seria submissão. Legal. Isso é importante para a gente entender. Entre os sexos precisam haver aí então submissão, respeito, né? Show de bola. Jane, continua para nós Mateus 6, 31 ao 33. Fala assim: portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Fantástico.
aqui também fala da proteção, né? Da proteção de Deus. Confiança, né? De que Ele vai cuidar, né? Do todo o cuidado dele. E de que somos criaturas dele e Ele não vai desamparar. E a palavra que eu coloquei aqui foi perfeição e criaturas, né? Eu coloquei as duas palavras aqui. E somos criação de Deus e Ele é perfeito em tudo, nunca vai deixar faltar nada. Ainda que venham muitas dificuldades, né? O mundo tem gerado muitas dificuldades, né? Devido à pandemia e tal. E Deus tem sido perfeito em todos os momentos, em todo o sentido. Tudo que a gente precisa. Quando você falou de criador, eu imaginei um artista, né? Tem até aquela história do Leonardo, né? Foi Leonardo? Que é o Da Vinci, né? O Léo. Não, Michelangelo. Michelangelo estava pintando na capela. O Mickey. É amigo dele. Eu conheci ele um tempo atrás. Então, enfim, ele estava na capela assistindo lá, pintando. Aí veio um padre, né? E acabou reclamando pela pintura, que ele estava desenhando Jesus sem o lenço, né? Estava exposto Jesus. Aí o padre ficou horrorizado e falou: "Que isso, Michelangelo? Muda isso, coloca alguma coisa aqui." E aí ele ficou tão revoltado, ele foi lá e pintou o lencinho, né? Que nós conhecemos, o lenço em Jesus, né? E aí ele ficou tão revoltado que no canto da pintura ele desenhou o mesmo padre com orelhas de burro, né? Tipo assim, ninguém mexe na obra de um artista, de um criador. Deus criou homem e mulher. Não mexa nisso, né? Se mexer nisso, vai dar problema. Então, mais ou menos isso, gente. Muito bem. Eu coloquei na minha palavrinha aqui, coloquei papéis, né? Os sexos, né? Masculino e feminino tem seus papéis, né? Também coloquei, são diferentes, porém são iguais. Olha que beleza, quantas coisas a gente pode colocar. Você coloca aí no YouTube a palavrinha que você acha mais interessante aí. Vamos seguir aqui, que tem uns assuntos interessantes que eu queria abordar com vocês, né? Seguindo a questão do padrão da identidade, né? A gente falou um pouquinho sobre isso e tal. Veja, a Bíblia apresenta um padrão, e quando nós estamos falando de padrão, estamos falando de regra, estamos falando de orientação, estamos falando de um criador que fez um manual de instrução para seguir aquilo para funcionar. Se você compra um aparelho, você precisa do manual para entender como ele funciona, se ele é 110, se ele é 220, enfim, você tem que seguir o manual, né? E a Bíblia, ela é o nosso manual, né? Para a nossa sexualidade, para os nossos relacionamentos, enfim. Muito bem. Só que acontece que nós estamos num mundo de pecado, pessoas tentando viver em liberdade, até ser libertino em certos momentos, né? E acabam optando por outro tipo, uma outra via, uma terceira, quarta, quinta via, né? Opção. E nós, como seres humanos pecadores que somos, e temos essa luz, né, das Escrituras, eu queria saber de vocês, gente, como a gente pode lidar com os diferentes, no sentido de pessoas que optaram por uma sexualidade diferente, né? Como que nós podemos levar luz sem ofender, sem discriminar, sem taxar, enfim, sem ofender as pessoas. O que você acha, Luquinha? Como que você ali como pastor, ou como um homem, né, um cidadão, como que você poderia levar luz a essas pessoas? Como que você faria? Eu acho que o segredo para tratar qualquer pessoa, né, é pensar sobre como Jesus o trataria. Eu entendo que Jesus, quando a gente lê os evangelhos, ele respeitou, ele aceitou, né? Não a questão do comportamento em si, mas as pessoas se sentiam aceitas, né? Não se sentiam reprimidas. Se misturou literalmente, né? Ou subjugadas. Não. Então a gente, como cristão, como conhecedor da palavra de Deus, temos que amar, temos que respeitar, temos que, de alguma forma, mostrar aquilo que Deus tem como modelo, sim, mas eu acho que a base de tudo é pensar se Jesus estivesse aqui, como ele trataria esta pessoa? É interessante, Deus não é invasivo, não é? Não é porque a Jane pensa diferente, vive diferente, e eu tenho que pegar aqui os 10 mandamentos, socar na cara dela e fazer com que ela, né? E nem positivo. Não, né? Como você falou, a gente tem que amar, né? A gente tem que estar junto, dar respeito, né? E isso em qualquer tipo de pecado. Eu estou falando para um assassino, para um ladrão, qualquer pecado, né? E nós somos pecadores, estamos no mesmo balaio. Mas aqui o nosso bate-papo é fazer com que as pessoas que estão vivendo uma outra sexualidade possam ver em nós a via correta, né?
aquilo que é o padrão de vida, né? Então, você tocou num ponto aí, amar as pessoas, né? Tá ali, poder, de alguma forma, ter empatia pela pessoa, pelo que está passando, né? Eu acredito que mostrar a beleza do evangelho, né? Show de bola. Como Deus pode Deus salvador, transformar a vida das pessoas. Achei fantástica a lição, porque ela toca num ponto que é muito importante. Ela diz que nós não fomos chamados para desprezar ninguém. Sim. A gente tem uma tendência natural, né, de conhecer a verdade, conhecer os princípios bíblicos. Alguns acham que isso é direito, lhes dá o direito de tratar mal de quem pensa diferente, ou quem fez uma opção diferente. Ou desprezar, né? De certa forma, a gente é tentado a se sentir até melhor. Sim. E, de fato, a gente não é melhor em nada, em coisa nenhuma, né? Às vezes, até pelo fato de estar dentro do padrão, agindo dessa forma, nós estamos dizendo ao contrário daquilo que a gente acha que é. Então, é muito importante que a gente tenha, de fato, um padrão de identidade baseado na Bíblia. Sim, é fundamental. Mas se entendemos isso como um padrão a ser seguido, que vai trazer uma vida equilibrada, entendendo os papéis de cada um, sabendo qual é o plano de Deus para a nossa vida, isso deveria nos potencializar mais ainda com a nossa própria vida, como você mencionou, Lucas, para a gente poder ajudar. Não só envolvendo a questão sexual, escolha da pessoa com respeito à sua sexualidade, mas a qualquer outro tipo de dificuldade. Seja ela um vício, seja ela uma dificuldade que a pessoa enfrenta num desequilíbrio na sua vida, financeira, ou até mesmo de uma escolha que ela fez e agora está tendo que colher. Você estar disposto a ajudar com a sua própria vida, ser uma motivação para fazer com que qualquer pessoa saia dessa situação difícil para viver aquilo que Deus sonhou dela. Eu vejo que muitas vezes a gente quer falar, né? A gente quer falar, mas nesse momento eu creio que a gente tem que ouvir. Né? Ouvir a pessoa, ouvir o que ela passou, o que ela está passando, os desejos, os anseios. E quando a gente ouve as pessoas, e aí quando elas nos permitem falar, aí nós vamos falar do quê? Da minha vida? Das leis? Não, eu vou falar do plano maravilhoso que Deus tem para ela, se ela então seguir os conselhos bíblicos. Não é isso, Luquinha? Eu acho que a beleza de qualquer relacionamento cristão, né? Se nós queremos aproximar alguém de Jesus, nós temos que viver o evangelho na prática. Verdade. Então o que a gente percebe é que há muito tabu acerca deste tema, as pessoas têm receio, as pessoas não querem muito contato, porque é um mundo desconhecido para quem está na igreja. Muitas pessoas às vezes nem se relacionam com este grupo de pessoas. E a beleza de levar alguém para Cristo é viver o evangelho, né? É levá-las para um conhecimento prático da Bíblia. Então, quando as pessoas olharem para nós e enxergarem Jesus, aí está a diferença. Não é querer mudar a pessoa, não é querer doutrinar a pessoa, não é querer impor alguma coisa a alguém. Não, o que eu tenho que fazer é mostrar o evangelho vivendo isso. E quando as pessoas enxergarem Cristo em mim, quando elas olharem para o que Cristo faz na minha vida, como Ele me alcançou a despeito das nossas imperfeições e pecados, aí sim as pessoas, elas mesmas terão interesse, né, em conhecer um Cristo que não apenas é um Cristo na Bíblia, né, escrito que ali, a literatura. Padrão estabelecido, inclusive. A pessoa vai conhecer um Cristo vivo, que caminha conosco, que nos entende, e Ele entende melhor do que ninguém, né? Igual melhor eu falei no início, né? Com uma surra, é difícil você obter uma mudança, né? Pode até aprender ali no momento, mas não tem. E quando você chega com amor, a mudança é natural. Ela vem assim de uma forma que você nem entende, você não espera que mude. Então, assim, quando você trata a pessoa com uma surra de Bíblia, por exemplo, aquilo ali fica até entalado, não vai descer. Mas quando você vai conversando, vai se aproximando, vai ouvindo e sabe como vem as mudanças naturalmente. E se é feita por alguém que sabe que te ama, vai ouvir. Porque diferente. A gente almeja o céu e a gente quer que aquelas pessoas também estejam junto salvas, com a gente. Né? Sim. Então isso é natural. Você amando, mostrando que se preocupa com ela e fala assim, não é por aí. Então vamos comigo. Vem. Deus quer algo melhor, né? Então dá para mudar. Sim. Então fica aqui o apelo para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Veja, eu acredito que antes de um bom bate-papo,
precisa de um bom tempo de oração com Deus, né? Porque é o Espírito que vai trabalhar no coração da pessoa para preparar o caminho, o solo para receber a palavra, né? Então, antes de conversar com as pessoas, converse com Deus, né? E lembre-se, né? A gente muitas vezes chama o pecado pelo nome, mas muitas vezes esquece de chamar o pecador pelo nome, né? Então, temos que amar o pecador aí e levá-lo até os pés de Jesus, né? Bom, gente, chegamos ao final aqui. Tem muitas coisas que poderíamos falar, mas deixa para um próximo episódio. Quero agradecer a companhia de vocês, mas antes aqui de despedir de vocês, quero pedir então que o pastor Lucas, por favor, pede a benção final. Fazer uma oração? Vamos lá, de poder, viu? De água viva aqui. Ai, Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus, como é bom falarmos da Tua palavra, como é bom discutirmos assuntos pertinentes ao Teu reino. Amém. Abençoe este amigo, jovem, que está ouvindo, Senhor, esta oração, que acompanhou este estudo, que acima de tudo o Senhor possa operar grandiosamente nesses ouvintes. Amém. Esteja com os nossos amigos que estão acompanhando aqui esta transmissão. É o que nós te pedimos e oramos por Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Jane, obrigado aí pela contribuição, tá bom? Eu me segurei para não fazer nenhuma piada do Tarzan, tá bom? Eu juro, me segurei. Mas do Água Viva. Agradeço. Obrigadão, viu, querida? Deus abençoe. Amém. Luquinha, homem marítimo, Aquaman, o homem das águas vivas. Sobreviveu, né? Sobreviveu. É casado agora, Sobrevivente, né? tá tudo certinho, né? E não comprometeu nada. Né? Isso Tá aí. ativo na parada, na jogada aí, né? Isso aí. Agradeço a participação, é um prazer estar aqui com vocês e que esse ministério sempre continue avante. Amém. Amém. Pastor Fabrício, valeu. Deus te abençoe. Obrigado aí mais uma vez. Tamo junto, amigão. Deus abençoe, obrigado. A gente agradece aí pela condução. Espero que a gente continue contribuindo de alguma forma, né, para o crescimento. Esse estudo é muito importante, que ele nos torne melhores, para sermos uma bênção para quem está perto da gente. É isso, gente. Termina aqui mais um podcast no Contexto. Agradeço a sua companhia. Se você está assistindo até agora, não deu like, dá um like, se inscreve no canal. E aqui embaixo existem vários links aí para você perseguir a gente, tá bom? Você que está nos ouvindo, compartilhe o podcast e ensine outros a ouvir podcast. Beleza, gente? Nos vemos então na semana que vem, se assim Deus o permitir. Valeu!